Padre Carlão, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque, emendando do bloco anterior, o senhor falou em números em referência aos custos desse salão da igreja. Se fosse uma obra pública, com certeza o valor seria 2 ou 3 vezes mais. Qual o segredo do senhor para conseguir, com poucos recursos, realizar uma obra primorosa como esse salão da igreja? Olha, Evandro, eu sou uma pessoa que acompanha as coisas que eu faço, né? Às vezes eu estou lá no meio, às vezes dando uma de mestre de obra, né? Eu gosto de acompanhar, porque eu parto do princípio. O dinheiro da igreja não é meu. Eu sou um funcionário da igreja que ganha o meu salário, né? E o salário de padre, você sabe como é que é, né? O padre ganha 3 salários por mês. Então, o negócio é o seguinte, o dinheiro do povo, o povo tem que saber aonde vai o dinheiro. Aonde está sendo empregado o dinheiro do povo, né? Não adianta nada eu fazer uma campanha e a coisa não aparecer, né? Então, não é questão de milagre, aquilo que você falou, uma questão de seriedade com as coisas. Eu procuro ser sério no meu trabalho, sabe? Não misturo as bolas, né? E graças a Deus que a gente tem crédito, algumas empresas nos favorecem. Ó, padre, você faz assim, quando fazer a festa, paga. Né? Graças à disponibilidade de alguns empresários aqui de Timbó, né? E também muitas doações, né? Por exemplo, aquelas janelas do salão foram doadas por pessoas, famílias, né? O piso foi doado, não vou mencionar para vocês, tem gente que diz, mas é um luxo esse piso. Mas foi graças à sensibilidade de pessoas, né, com visão, que falou, pô, não, Padre Carlão, vamos colaborar. E colaboraram, né, empresas da nossa cidade, que a gente não vai mencionar o nome aqui, as pessoas sabem de que eu estou falando. Mas nós temos uma coisa assim, eu penso assim, Evandro, com o dinheiro que você faz o feio, você faz o bonito. Sabe? Você pode gastar o mesmo dinheiro para fazer uma porcaria e o mesmo dinheiro você faz uma coisa, né? Então é tudo uma questão assim que também você tem que ter bom gosto hoje. O povo gosta de coisa bonita. Com certeza. O povo gosta de bom. Então a gente tenta fazer o que o povo gosta, o que vem ao encontro do povo e não tem nenhum milagre. Bom, vamos falar agora sobre o resgate da história. O senhor, além desse trabalho de estruturação do salão da igreja, da própria igreja, o senhor também liderou aí a construção de um memorial para o padre Martin Stein, que foi praticamente o primeiro padre aqui da paróquia Santa Teresinha. Poderia falar sobre esse assunto? É o primeiro pároco. Ô Evandro, o padre Martinho era da minha congregação. Até me lembro que quando eu entrei na filosofia, eu ouvi falar do padre Martinho, porque ele é da congregação, né? Em Curitiba, o padre Martinho está doente, problema de coração, blá, 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 blá. E quando eu cheguei em Timbó, eu percebi que a comunidade timboense, até mais os luteranos, viu? Porque acho que ele conviveu com mais luterano do que católico naquela época. Tem um carinho muito grande pelo padre Martinho, assim, uma consideração, né? A gente ouve falar desse homem todos os dias. O padre Martinho era um pai, o padre Martinho era um amigo, né? O padre Martinho criava porcos, matava, ajudava. O padre Martinho fazia pão, o padre Martinho era pedreiro, o padre Martinho atendia os doentes, o padre Martinho chegava junto, né? Então, assim, é um homem do povo. E eu penso que a história tem que ser resgatada, sabe? Então, um dia eu pensei assim, precisamos fazer alguma coisa para esse homem, sabe assim? O nome dele não pode ser apagado da memória de Timbó. Aí falei com o Dom Angélico, o que o senhor acha da ideia? O Dom Angélico quer construir alguma coisa para o padre Martinho. Meu filho, se vai ser bom para a comunidade, faz. Aí começamos a pensar. Eu pensei assim, eu não quero uma coisa que tenha uma conotação de morte, de cemitério, de defunto, sabe? Aí começando a procurar alguns arquitetos para me dar uma mão, blá, blá, blá. Mas não cheguei à conclusão.
Eu sei que foram uns 3 anos eu matutando esse negócio. Queria criar alguma coisa assim específica, né? Então fui assim, pegando uma coisa daqui, uma coisa dali, montando aqui, né? Por exemplo, aquela cruz que está em cima do memorial é uma cruz original, é única, é uma peça que a gente criou. O artista de Blumenau, né? E assim nós depois fomos fazendo uma campanha, teve um povo que fez uma costela do fogo de chão, o Zico e companhia, e depois nós fomos fazendo campanha, e aí nós, vamos gastar uns 15 mil reais, eu pensei, né? Aí que quando começou a coisa, que foi engrossando. Só aquela cruz que tem em cima, aquela cruz custou 5 mil reais. Aí tá, daí vem a parte de alvenaria, aquele pergolado, aquela coisa diferente, né? Foi criada por um outro arquiteto de Blumenau. E assim a gente foi montando, foi um jogo de quebra-cabeça. Aí ficou pronto, mas é aqui o chão, vamos criar um mosaico. Então os 15 mil se tornou 60 mil. Né? Estamos terminando de pagar agora, essa semana, né? Aí vamos fazer a jardinagem. Eu quero fazer uma coisa decente, eu não quero um jardim qualquer. Só de jardinagem do Padre Martinho e aquelas em volta do salão, nós gastamos mais de 20 mil reais. Né? Então, graças a Deus, o memorial está construído, está feito, o povo está sempre lá. Dificilmente uma hora que você passa ali que não tem alguém lá no memorial. Todo mundo que chega, visita, está se tornando um ponto assim turístico de Timbó, o memorial do Padre Martinho, sabe? Mas eu acredito assim, o Padre Martinho é de Timbó. Né? O pastor Nelson, uma pessoa que tem um carinho muito grande por ele também. O pastor Nelson, quando nós fizemos a transladação dos restos do mortalha do Padre Martinho, eu convidei o pastor Nelson para fazer a pregação na nossa missa. E ele veio e realmente fez uma coisa muito bonita. Ele dizia assim, olha, quando eu cheguei em Timbó, eu era pastor novo, tive muita dificuldade do povo chegar. E o Martinho chegou também naquela época. E aí a gente começou a conversar, 2 alemães trocando ideia, né? E fomos fazendo assim. Hoje eu vejo muito que o pastor Nelson e o Padre Martinho fez um pouco daquilo que a gente faz. O pastor Nelson diz, padre, eu ia rezar os cultos, o povo não ia no culto. Aí, mas eles estavam lá no bar, fumando, tomando uma cachaçinha. Aí ele pensou, o que eu vou fazer? Eu não fumo, mas eu vou lá no bar. Me oferecia um charuto? Eu vou dar umas pitadas, né? Pastor Nelson. Então, assim, foi conquistando o povo. Ele dizia assim, o que o Martinho não resolvia, eu resolvia. Porque ele diz, naquele tempo, os italianos e os alemães começaram a namorar. E para os pais era um escândalo, né? Como dizia o pastor Nelson, a mentalidade, você veja como a mentalidade era complicada. Aonde um católico e um evangélico senta, o diabo está no meio. A mentalidade pobre que se tinha de igreja, né, naquela época. Então, graças a Deus, que isso acabou. Né? Como dizia o pastor Nelson, o primeiro culto ecumênico aconteceu aqui em Timbó. No Brasil, aconteceu em Timbó. Graças a quê? A um trabalho do pastor Nelson e do Padre Martinho, que são 2 personalidades muito importantes da história. Graças a Deus que nós temos o pastor Nelson, que está aí vivo, são e salvo, né? Que pode nos contar a história, nos ajudar a resgatar essa história. Então eu penso assim, essas pessoas, elas não podem ficar esquecidas do cenário, né? Tantos vagabundos estão no cenário, por que essas pessoas importantes não podem ficar? E as crianças vão aprender a história daquilo que nós vamos deixar para elas, né? Então foi com esse intuito que nós construímos o Memorial do Padre Martinho, graças à participação também da comunidade.